Olá! Hoje a gente vai analisar juntos uns trechos de Mais Esperto que o Diabo, sabe? Do Napoleão Hill. É um livro bem curioso, que mistura a história do próprio Hill com uma entrevista, digamos assim, com uma figura que ele chama de Diabo, que na verdade é uma metáfora, né, para as forças que limitam a gente. Exatamente. Uma representação das coisas que nos prendem. E o nosso objetivo aqui é tentar pescar as ideias principais, sabe? Como lidar com medo, com fracasso, e com o que o Hill chama de alienação. Uhum, Vamos investigar essa história de usar a dificuldade a nosso favor e acessar um tal de outro eu. Parece interessante, né? muito. E para dar um contexto, né, o Hill teve uma vida assim cheia de altos e baixos. Pois é. Ele conheceu o Andrew Carnegie, né? E aí veio aquele desafio famoso. Isso, de mapear a filosofia do sucesso. Só que a jornada dele foi, nossa, complicada. Complicado é pouco. Ele faliu negócios, teve projeto interrompido pela Primeira Guerra. E perdeu tudo na crise de 1929. Foi um baque atrás do outro. Exato. E foi bem aí, no meio desse caos todo, que ele diz que começou a sacar essa ideia do outro eu. É isso aí. Esse outro eu, pelo que ele descreve, parece ser uma conexão com uma força interior, mais profunda, mais resiliente, sabe? Talvez o que ele chama de inteligência infinita. Tipo uma sabedoria maior? Isso, tipo isso. E a sacada dele é que as adversidades, as dificuldades, elas não são só ruins. Elas funcionam como eh, catalisadores. Catalisadores, como assim? Elas quebram a nossa rotina, tiram a gente do modo automático, né? Forçam a gente a procurar soluções dentro de nós mesmos, a testar no que a gente acredita. Ah, entendi. Tipo, te chacoalha pra você descobrir essa força escondida. Conversa, né? Com o diabo. Sim, essa alegada entrevista. E o próprio Rio fala: olha, o importante não é se foi real ou imaginário, mas o que foi revelado ali. Faz sentido. E nessa conversa, essa força negativa diz que controla tipo 98% das mentes. É isso? É o que ele alega na história e diz que usa principalmente duas ferramentas para isso. Duas ferramentas. Quais seriam? Bom, a primeira, acho que a mais óbvia para todo mundo, é o medo. Ele até lista 6 tipos principais: medo da pobreza, da crítica, de perder a saúde, de perder o amor de alguém, da velhice e da morte. Nossa, são medos bem básicos, né? Que todo mundo sente em algum nível. Exato. E ele destaca o medo da pobreza e o da morte como os mais paralisantes mesmo. A segunda ferramenta é a alienação. A alienação. O que ele quer dizer com isso? Para o Rio, o alienado é a pessoa que não pensa por si mesma, sabe? Que deixa as circunstâncias externas, ou outras pessoas, ou a negatividade controlarem a mente dela. Tipo, a pessoa que aceita os limites sem nem questionar, que vai na onda. Precisamente, é um estado de deriva mental, como se estivesse à deriva, sem rumo próprio. E o pior, segundo a narrativa do Rio, Sim. é que esse processo de alienação muitas vezes começa lá na infância, de um jeito bem sutil. Pais, professores, líderes religiosos. Mesmo com boa intenção, né? Sim, mesmo com a melhor das intenções, podem acabar passando medos ou sem querer desestimulando o pensamento independente, crítico, vão plantando as sementinhas da alienação. Caramba! Faz todo sentido quando você para pensar. E o oposto disso, o não alienado. Como ele é descrito? Ah, o não alienado é quem pensa com a própria cabeça, tem clareza do que quer, o tal do propósito definido, né? Age com base nisso e, importante, assume a responsabilidade pelo que acontece. Entendi. Ele toma as rédeas. Isso. E a figura do diabo lá no livro, claro, detesta esse tipo de pessoa, né? Porque é uma mente disciplinada, independente, difícil de controlar. Ok, então tá claro o problema. Medo e alienação dominando. Mas e as soluções? Quais seriam os antídotos que o livro apresenta? A entrevista revela alguns caminhos. O principal deles é a definição de propósito. É você saber exatamente o que quer e ir atrás com persistência. Isso combate a deriva à alienação. Ter um norte claro. Exatamente. E junto com isso vem a autodisciplina, que é controlar as emoções que atrapalham o raciocínio, tipo o medo, claro, mas até o amor excessivo, paixões.
controlar os apetites também. Apetites tipo comida, sexo. Isso. E ele fala de transmutar essa energia para coisas construtivas para os seus objetivos. E também inclui vigiar os hábitos mentais. Evitar ficar remoendo coisa negativa, evitar procrastinação. É um controle interno bem forte, então. Tem mais alguma coisa? Tem sim. Outros 2 pontos que ele considera chave são o mastermind, aquela ideia de se juntar com outras pessoas que pensam parecido, em harmonia, para alcançar um objetivo comum. A força do grupo, né? Isso. E, por fim, aprender com a adversidade, que é justamente encarar o fracasso não como o fim do mundo, mas como uma chance de quebrar padrões ruins. Padrões ruins. Tipo aqueles hábitos automáticos que prendem a gente. Exato. O que ele chama de ritmo hipnótico. O fracasso te dá um choque e abre a chance de você criar novos hábitos, novos caminhos. Ele te força a reavaliar tudo. Nossa, essa visão do fracasso como um jeito de quebrar o ritmo hipnótico é bem... Poderosa. No fim das contas, a mensagem principal que a gente tira desses trechos parece ser sobre autodeterminação, né? Totalmente. É sobre tomar as rédeas da própria mente. Assumir o controle. Exatamente. A conclusão do Rio, depois de passar por tudo aquilo e ter essa conversa, foi que ele mesmo carregava, tipo assim, tanto os fósforos que acendiam os problemas dele, quanto a água para apagar. O poder estava dentro dele o tempo todo. Isso. E fica a reflexão pra gente, né? Como será que a simples consciência desse poder do nosso pensamento e da nossa capacidade de direcionar ele, como o Rio descreve, como isso poderia mudar a forma como a gente encara o próximo desafio, o próximo perrengue que aparecer na vida?